Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo essa apresentação. Hoje, o meu grupo, que é composto por mim, Eric Vani de Souza, Diogo Henrique Brizão, Pedro Henrique e Lucas Baldo, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Stevens, o teorema de Stevens e os vasos comunicantes. Bem, primeiramente temos que conhecer quem foi Stevens. Simon Stevens foi um físico, um astrônomo, um matemático e um engenheiro que nasceu em 1548 na cidade de Bruges, Flandres, onde hoje é localizada a Bélgica, e veio a falecer em 1620, tendo então 72 anos aproximadamente de vida. Ele, como eu já citei, que ele se formou em física, em astronomia, em matemática, em engenharia, ele atuava nesses campos, tirando um pouco a parte de astrologia, que ele não era muito chegado, muito ligado. Mas que ele mais gostava mesmo era em relação à física e matemática. Ele foi um ator foi um cientista muito renomado em relação à física. Ele teve um total de 12 publicações, ele publicou 12 livros que ajudaram muito para o conhecimento da física, para termos a física que temos hoje. Um deles, que é muito ligado em relação aqui ao nosso tema, é o livro que em inglês é The Brigensellen des Wattwicks, que é Os Princípios do Peso da Água, que foi publicado em 1586. E o foco principal desse livro é sobre a hidrostática. É notório que ele teve inúmeros avanços, inúmeras contribuições para conseguirmos entender um pouco da física, entendemos um pouco o que é a física, como que ela funciona. Bem, a variação das pressões atmosféricas sobre um corpo, sobre um líquido, isso era o princípio da lei de Stevens, o teorema dele era voltado para isso. Por que na Terra nós sofremos uma pressão atmosférica e em relação a um líquido sofre uma pressão atmosférica diferente? Isso se deve por conta dos corpos, que a atmosfera exerce sobre nós uma força. Aí, quando é um líquido, o líquido, por ele ser denso, qualquer tipo de líquido, uma água, um refrigerante, qualquer coisa, essa pressão que é exercida, ela vai se juntar à pressão mais o peso do líquido. Um exemplo aqui que poderíamos dar é quando mergulhamos. Quanto mais fundo vamos indo, mais pressão vai sendo exercida sobre os nossos ouvidos. Isso por quê? Porque vai ser a junção da pressão atmosférica mais a junção da lâmina de água, do peso da água. Com isso, vai gerando ainda mais pressão, o que muitas vezes dá essa sensaçãozinha ruim, né, quando a gente está mergulhando. A diferença entre dois pontos de um mesmo líquido, pode ser em recipientes diferentes, mas isso vai variar. Essa diferença entre dois pontos é voltada aqui. Se, por exemplo, aqui, vou dar outro exemplo. Se nós pegarmos uma garrafa de 2 litros dessa PET normal, enchemos ela de água até na tampa, e fizermos 2 furos nela, um mais em cima, mais na beira onde que tá, em cima nela, né? E outro mais embaixo, bem rente, onde que é o fundo dela, nós vamos observar que a diferença de pressão da água que vai sair é muito relevante. A pressão da água que vai sair em cima, ela vai ser uma água mais fraquinha, ela vai cair mais perto, enquanto que embaixo, essa pressão, a água vai ter muito mais pressão para sair. Isso é relacionado a essa pressão atmosférica, por conta que vai pegar de cima para baixo, vai exercer mais pressão para o fundo, com isso permite que saia mais água. Isso dá de levar em consideração também em relação a um tanque, uma represa, quando você vai secar. Você nunca vai ver um cara colocando uma represa para secar ela com um cano que tem no meio do tanque. Sempre é no fundo, onde que exerce mais pressão, que a água consegue sair mais rápido. Também temos a parte do paradoxo hidrostático, que isso é em relação a que, independente da onde que vai estar o líquido, independente do vasilhame, se ele vai estar em uma tigela grande, se ele vai estar em um copo pequeno, independente disso, a pressão que vai ser exercida a ela vai ser uma. O que vai interferir vai ser em relação à lâmina d'água, a altura de água que vai ter nesse recipiente.
Por exemplo, em uma tigela, se você tiver um determinado fundo de água e em um copo você tiver um fundinho também, vai ser a mesma pressão, mas em relação à lâmina. Quanto maior a lâmina de água, mais a exerção de pressão atmosférica vai ser exercida sobre elas. Bem, essa foi a minha parte. Meu nome é Lucas, sou do segundo período de zootecnia e a gente vai falar sobre a lei de Steven, né, e vaso comunicante. Eu vou falar um pouco sobre essa lei na zootecnia, né, que envolve densidade de líquidos, envolve pressão atmosférica, altura e diâmetro. Um exemplo muito interessante na zootecnia é a irrigação por gravidade. Então o Steven, ele examinou, né, o movimento de objetos em um determinado líquido. E após ele observar isso, ele chegou à conclusão e criou a teoria de deslocamento. Ele descobriu também que o fato de que recipientes com grandes volumes, ele ainda mantém altas pressões. E esse fenômeno significa que as pressões ela não muda com a base, ela não está ligada à base ou forma do recipiente que está recebendo essa pressão, entendeu? Um exemplo bacana que eu falei no começo do vídeo da irrigação por gravidade, ou basicamente lá você vai ter sua plantação, né? Você vai levar sua caixa d'água no local mais alto da sua propriedade, né? E vai instalar ela lá em cima e ligar a sua mangueira de irrigação nela. E com isso, a gravidade vai descer, logicamente, vai mandar a água com mais pressão né? Pros aspersores fazer a irrigação. Bom, meu nome é Pedro Henrique, eu vou estar falando sobre os que são os vasos comunicantes. Os vasos comunicantes nada mais é do que a junção de recipiente, ou seja, dois, três, tantos recipientes você quiser, que eles sejam diferentes, mas que eles sejam interligados entre si. Tipo como se fosse um cano assim, né, entre eles, que eles são interligados entre si, mas eles são diferentes. Bom, é colocado nesses recipientes algum líquido para que fique para a gente analisar a pressão atmosférica, seja água, qual o líquido que for. Mas tem que ser o mesmo líquido, porque se a gente colocar um líquido diferente, um vai ficar maior, outro vai ficar menor. Um exemplo disso é o óleo. Quando a gente coloca o óleo ele tem a densidade maior que a água, então o óleo vai ficar maior, vai ficar para cima e a água vai ficar aqui embaixo e não vai ter a mesma altura os líquidos. Isso acontece de ter a mesma altura, né, de todos ficar na mesma altura, no mesmo nível, por causa da pressão atmosférica. Porque a pressão atmosférica é como se fosse uma força que vem da atmosfera, que é exercida, né, sobre a superfície, sobre esse recipiente. Aí por isso que eles ficam na mesma altura. E é por isso que é necessário que seja o mesmo líquido para ter a mesma altura. Aí tem a mesma pressão e ocasiona, né, a mesma altura. Fica como se fosse um plano horizontal. Isso que seria então os vasos comunicantes. Bom, chegando aqui na parte final, a gente encontra agora na prática alguns exemplos que se utilizam isso na zootecnia. Como é uma questão muito de líquida e fazer com que, por exemplo, se tiver dentro de um tubo, no caso de encanação de gotejamento, a pressão, dependendo da densidade do líquido, por exemplo, ou seja, a densidade daquele líquido lá vai ser diferente do que só usar água. Então vai estar tudo interligado a essa questão.
Bom, a pressão atmosférica é outro ponto que eu já falei anteriormente, que é um fator que está presente em muitas das vezes. Ou seja, dependendo da pressão, ela vai interferir diretamente. Essa pressão, pessoal, principalmente do ramo agrário, usa na questão de altura, por exemplo, o pessoal que usa caixa de água como irrigação ou gotejamento. Então eles fazem um cálculo, né, como alguns que já passou anteriormente. Eles usam alguns cálculos, por exemplo, de altura, para poder saber a pressão, para poder saber se os aspersores, né, que vão jogar água, vai jogar numa distância adequada, vai jogar na distância que o produtor queria, né? Ou se vai ser baixa a pressão, se vai ser alta, se a densidade da água lá vai tá alta ou vai estar baixa, se ele colocou algum insumo ou não. Então tudo isso está interferido. Não só a altura, como o diâmetro, ou seja, se for um tubo de uma espessura menor, a pressão vai ter que ser maior para poder lançar esse líquido. Da mesma forma, se o tubo for maior, né? Então vai descer mais facilmente o líquido. Então todos esses casos estão interligados. A gente vai usar aqui, a gente vai conseguir colocar como exemplo a irrigação, né, que eu já falei, que seria a irrigação por gotejamento ou por aspersão. Ou outro caso seria uma adubação foliar, que seria meio que uma mistura dos líquidos. Só que essa mistura já vai envolver toda essa questão de altura, de caixa de água, altura da pressão, diâmetro do tubo. Então tudo isso vai estar envolvido nesse experimento. E é assim que fica essa parte dos experimentos que a gente usa na zootecnia dos vasos comunicantes.